Olá, tudo bem, meus amados? Eu quero deixar um versículo para vocês hoje em Lucas 15:11, que fala sobre o filho pródigo. A Bíblia nos relata que havia um homem rico, um homem cheio de posses, Creio que um homem fazendeiro, e ele tinha muito dinheiro. E ele tinha 2 filhos. E certa vez o mais novo chegou para ele e disse: Pai, eu quero partir. Eu quero ir embora. Eu quero aproveitar a vida lá fora, longe da tua casa, longe da tua presença. E o pai, muito triste, fez o que o filho pediu. Repartiu a herança e deu ao seu filho mais moço a parte que cabia a ele. E aquele filho foi. E aquele filho, com todo o seu dinheiro, ele fez muitas amizades, ele tinha muitos amigos, Creio que ele vivia em festas, em baladas. Só que no mundo tudo é passageiro, tudo é vaidade. Quando nós saímos da presença do Pai, tudo é vaidade, tudo é engano. A Bíblia nos diz que o coração do homem é enganoso. Nós não encontramos a felicidade fora da casa do Pai, longe da presença do Pai. Então aquele homem gastou todo o seu dinheiro com vícios, com prostituição, com baladas, com drogas. E aquele homem veio a ficar sem dinheiro. Ele entrou em falência. E aquele homem buscava por um emprego. Aquele homem procurou os seus amigos. Creio que ele bateu na porta dos seus amigos, mas todos fecharam a porta diante dele, porque ele não tinha mais dinheiro. Ele estava falido, ele estava mendigando, ele estava sujo, com mau cheiro, e todas as portas se fecharam para ele. É nos momentos difíceis que nós vemos quem são realmente os nossos amigos. Então aquele homem começou a passar fome e ele procurava emprego, mas ninguém abria uma porta de emprego para ele. Então o que aconteceu? Aquele homem se lembrou da casa do seu pai. Aquele homem não tinha o que comer. Ele foi cuidar de porcos, ele foi comer lavagens, porque ele não tinha o que comer. E ele lembrou que na casa do seu pai tinha fartura de pão, que até os jornaleiros tinham fartura de pão, tinha uma mesa farta, para tomarem o café da manhã, para se alimentarem durante as refeições. E ele estava ali passando fome, ele estava ali a mendigar as bolotas que os porcos comiam. E ele voltou. Ele voltou para a casa do pai, porque ele sabia de onde ele tinha saído e ele sabia para onde ele deveria retornar. Glória a Deus, aleluias. Nós podemos ver a parábola da ovelha perdida, a ovelha que está ferida, o Senhor sai às montanhas a procurar. Podemos ver a parábola da dracma perdida. Aquela mulher saiu a procurar e fez uma festa. Mas a história do filho pródigo, o pai permitiu que ele saísse. O pai permitiu porque o pai sabia que um dia ele ia retornar, porque ele sabia de onde ele tinha saído e ele sabia para onde ele deveria retornar. Ele deveria retornar para a casa do pai, ele deveria regressar para a casa do pai. E aquele pai estava com os braços abertos esperando aquele filho, porque a festa nos céus, quando um pecador se arrepende, quando um pecador reconhece que ele errou, que ele optou pela opção errada, pelo caminho errado, pelo caminho que conduz à morte, à perdição. Mas enquanto há vida, há esperança. E aquele homem, ele reconheceu que ele errou e que ele precisava voltar. Ele reconheceu que ele precisava retornar, que ele precisava descer à olaria, que ele precisava se humilhar diante do seu pai. E assim somos nós.
Nós devemos nos humilharmos diante do Pai. Nós devemos descer à olaria, porque não há lugar melhor para estarmos senão na casa do Pai. Não há lugar melhor para estarmos senão na presença do Pai. Nós temos problemas, sim, na presença do Pai. Passamos por vendavais, sim, na presença do Pai. Jesus não disse que seria fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci e vocês vão vencer também se estiverdes enxertados em mim, na verdadeira oliveira. Ser cristão não é fácil, servir a Deus não é fácil. O Senhor não garantiu que servir a Ele nós teríamos uma vida isenta de problemas, não. O Senhor disse que nós teríamos problemas, mas a diferença é que quando nós estamos na casa do Pai, Ele está conosco, Ele está dentro do nosso barco. Mas quando nós saímos da casa do Pai, como aquele jovem, como aquele filho pródigo, ele saiu por sua conta e risco, ele estava lá fora no mundo sem a presença do Pai, ele não tinha a presença do Pai do seu lado. Então, quando nós estamos na casa do Pai, Ele está conosco. Nós temos luta, mas nós temos certeza da vitória. Nós temos certeza que nós estamos passando por aquele problema, mas que o Senhor vai nos garantir a vitória. Estamos passando por uma pandemia, mas não devemos nos desesperar. Nós devemos crer que o Senhor está conosco, que Ele está no controle das nossas vidas. Nós não devemos nos afastar da presença do Pai, porque lá fora é um caminho de morte, é um caminho de miséria. Quando não temos a presença do Pai, então nós já não temos nada. Aquele homem saiu da casa do seu pai, ele tinha dinheiro, ele estava se divertindo na vida, mas faltou a presença do seu pai do seu lado. E assim somos nós. Quando nós nos afastamos da casa do Pai, quando nós resolvemos caminhar com os nossos próprios caminhos, pela nossa própria vontade, nós vamos perecer. Nós vamos nos dar mal como aquele jovem, porque tudo que o mundo ofereceu para aquele jovem era ilusão, era passageiro, era uma falsa alegria. Ele perdeu tudo, ele perdeu o seu dinheiro, ele perdeu a sua alegria, ele perdeu a sua paz. Mas por quê? Porque ele perdeu a presença do Pai. Ele saiu da casa do Pai. Mas nós devemos voltar, enquanto há tempo, para a casa do Pai, porque o Pai está com os braços abertos, nos aguardando. E haverá uma festa. Sempre há uma festa quando o filho retorna. Há gozo, há alegria. Quando o filho reconhece que errou, que fez a escolha errada, que ele se equivocou. Mas ele volta. Ele reconhece, ele volta, ele se arrepende e ele pede perdão. E assim nós devemos fazer. Nós devemos pedir perdão ao Pai. Nós devemos regressar para a presença e jamais abrirmos mão da presença. Porque na casa do Pai nós passamos por problemas, nós passamos por aflições, mas Ele está conosco. Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos ajuda a suportar todas as coisas, porque Ele diz na palavra que Ele não nos dá um fardo que nós não conseguimos carregar. Se nós passamos por um deserto, se nós passamos por um problema, é porque Ele sabe da nossa capacidade, Ele sabe da nossa força, Ele sabe que nós vamos vencer, mas nós devemos estar na casa do Pai. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.